2 semanas, a capital da França cedia a COP21, 21ª Conferência do Clima. O principal objetivo do encontro, que reúne chefes de 150 países, é costurar um novo acordo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, diminuindo o aquecimento global. Para falar sobre o assunto, nós recebemos em nossos estúdios o coordenador do Tempo Clima PUC Minas, Thiago Nadu. Thiago, bem-vindo. Obrigado, Renata. Thiago, qual a expectativa em relação à participação do Brasil na COP21? Renata, o Brasil ele sempre se notabilizou, historicamente, por uma participação muito ousada, né? Sempre trazendo metas de redução de gases de efeito estufa muito realmente modernas, né? Que vêm de encontro às nossas necessidades globais, realmente, para que o meio ambiente possa ter uma trajetória um pouco mais harmonizada nas relações que nós estabelecemos, né, junto à natureza. E o Brasil sempre abre essa conferência, né, a COP, nós estamos na 21ª, trouxe realmente metas das mais ousadas de todos os países que participam, né? Inclusive, uma delas foi cumprida, a questão da Amazônia em relação ao desmatamento. Sim. Houve uma diminuição significativa. Exato. Um dado importante é essa questão da frente de desmatamento, né? Que é importante também ressaltarmos que no último ano, infelizmente, nós tivemos 16% de desmatamento, porém num recorte um pouco mais amplo. De 10 anos. De 10 anos, esse desmatamento ele decresceu. É importante também nós observarmos que o ritmo de desmatamento, ele acompanha também os índices de avanço econômico, de crescimento econômico. Então, são ciclos que certamente são influenciados por essa questão econômica. Sim, quais as contribuições do Brasil para a COP21? O Brasil ele traz consigo uma marca, que é a matriz energética sustentável, né? Sobretudo, se nós pensarmos no que diz respeito à produção de energia elétrica, a nossa matriz energética ela é sustentável a partir do momento em que nós observamos mais de 80% da geração de energia elétrica oriunda de hidroelétricas. Porém, se nós olharmos no macro, né, a matriz energética, ou seja, toda a disponibilidade de insumos energéticos no país, podemos avançar muito. Nós temos um país que necessita muito ainda de explorar a energia dos ventos, a energia eólica, a energia solar, né? Enfim, e de biomassa também, que nós somos um país que estamos geograficamente situados numa posição muito favorável para cultivo de vegetais que podem ser assim exímios contribuidores da produção de combustíveis sustentáveis, né? É o que nós chamamos de energia limpa. Agora, Thiago, infelizmente a gente chegou à COP21 com essa péssima impressão do acidente, da tragédia em Mariana. E o que ainda é possível, né? O que ainda temos que avançar no que diz respeito à fiscalização das mineradoras? Olha, esse é um ponto realmente importante nós observarmos, porque sem a presença efetiva do Estado, né, aquele Estado fiscalizador que acompanha de perto todos os empreendimentos da iniciativa privada, né, fica difícil, muito difícil nós termos uma relação harmonizada com o meio ambiente, porque, afinal de contas, os interesses privados, eles de fato não vão muito ao encontro de uma utilização harmonizada dos nossos bens naturais, né? Então o Estado, ele de fato, ele tem que estar muito presente nessas áreas minerárias, nas áreas também de retirada de cobertura vegetal, agricultura, agropecuária, porque afinal de contas, quanto mais nós avançamos em tecnologia para a obtenção desses bens, né, manufaturados, maior é o desafio, porque surgem novos riscos ambientais, né? Se nós pensarmos que há 4 décadas atrás não existia, por exemplo, tecnologia para a construção de uma barragem deste porte, e hoje isso já é possível. E muitas vezes nós observamos que o Estado não acompanha esse movimento no que diz respeito à fiscalização. Agora, infelizmente, com essa questão gravíssima de Mariana, muita coisa tem que mudar, né? Muita coisa, né? E é uma reflexão que nós não podemos deixar para depois. O momento é esse, na realidade,
desde 1972, né, que foi o primeiro momento em que o mundo se reuniu em Estocolmo, na Suécia, para pensar um pouco mais sobre o meio ambiente, pensar acerca da responsabilidade ambiental, né? Desde aquele momento, já toda a comunidade científica já enxergava a necessidade de uma atuação mais sustentável no nosso planeta. Sim. Uma das grandes questões também da COP21 é diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Qual a posição do Brasil nesse ranking? Então, o Brasil, ele está no top 10. São as 10 nações que contribuem negativamente, né, com a emissão de poluentes. Porém, é importante que o telespectador tenha uma informação que é a seguinte: somente China, Estados Unidos e os países da União Europeia contribuem com metade desses gases poluentes, restando a outra metade para outras nações, né, entre elas o Brasil. Podemos citar aí o México, Irã, alguns outros países que contribuem. O Brasil está com uma contribuição aí de gases poluentes no total em torno de 1,5% a 2%. Você citou aí China, Estados Unidos. Esses países mais ricos e desenvolvidos, eles têm condições de cumprir mais essas metas? Ou é mais difícil estabelecer um acordo e realmente que esse acordo seja cumprido? Veja, Renata, o que nós temos nos esforçado, né, na comunidade científica e tudo mais é para que não seja repetido o que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, na COP15, que ocorreu em 2009, onde nós tínhamos vários chefes de Estado, inclusive de nações desenvolvidas, porém ficou muito na retórica, mensagens muito bonitas, né? E o que a França, lá em Paris, tem batido na tecla é para que seja um acordo juridicamente vinculante. O que significa isso? Que aquelas nações que lá estão, elas possam realmente cumprir essas metas e, mais do que isso, que essas metas passem pelo Congresso de cada nação para que seja realmente uma exigência legal, né, ao cumprimento dessas estratégias realmente mais sustentáveis, né? Sim, sim. Como a gente falou, China, Estados Unidos, mais poluidores. Exato. E representa um grande desafio, porque muitas dessas nações não estão dispostas, muito sinceramente, não estão dispostas a abrir mão de um desenvolvimento a qualquer custo, né? Pelo seu desenvolvimento, pelas economias. Né? Exato, exatamente. Pelas indústrias, os grandes aglomerados industriais que fazem parte, né, desses países, né, que estão ancorados nesses países, não estão muito suscetíveis a abrir uma agenda de negociação realmente sustentável. Já a presidente Dilma, ela chegou a assumir o compromisso na COP21 de diminuir as emissões de poluentes em 37% até o ano de 2025 e em 43% até 2030, tendo como base o ano de 2005. É uma boa proposta? Como que você vê isso? Olha, é uma proposta, se comparada com a proposta dos demais países, é uma proposta interessante, certo? Porque das mais ousadas, né? E, inclusive, essa proposta ela está muito pautada no quesito reflorestamento de áreas degradadas. Inclusive, ela falou no desmatamento, no fim do desmatamento da Amazônia, que é um grande desafio também. Né? Um grande, e sobretudo desmatamento ilegal, né? Que é esse que avança em frentes aí, muitas vezes detectadas pelos monitoradores, né? Pelos satélites em tempo real, porém, ainda assim representa um grande desafio, justamente no quesito fiscalização, né? E o Brasil ele pretende cumprir essa meta reflorestando essas áreas, porque quando se refloresta uma área, logicamente nós temos um decréscimo no saldo de poluentes emitidos por uma nação, né? Claro, certo. O que representa, Tiago, esse 1 grau Celsius para o planeta? E a COP21 é justamente para evitar que chegue a 2 graus Celsius. Eu gostaria que você explicasse a gravidade de 1 grau, que a gente já atingiu, infelizmente, e o que pode acontecer se a gente atingir 2 graus. Quanto tempo levaria para atingir isso nesse ritmo em que estamos hoje? Uma boa parte da comunidade científica, Renata, traça um panorama de que esses 2 graus Celsius seriam alcançados se continuarmos nesse mesmo ritmo de emissão de poluentes por volta de 2100. O que é muito preocupante, né? Porque, no fundo,
O sistema Terra, né, é composto por um pequeno componente que, na realidade, é um dos mais importantes, que é a atmosfera, que está em interação constante com os mares e com os continentes. A variação de 1 grau Celsius é capaz de provocar uma série de alterações em diversos fenômenos naturais. Quais, por exemplo? Vamos pegar um pouco da vida na Terra, né? A variação de 1 grau Celsius, que seja no oceano, por exemplo, é capaz de interromper o ciclo de reprodução de corais. Vamos trazer para o ser humano. Muitas populações estão hoje vivendo em locais mais suscetíveis a fenômenos, desastres naturais intensos, né, como tempestades, secas severas, enchentes, áreas de deslizamentos de encostas. O público conhece muito o G20, que é aquele grupo de países mais poderosos economicamente. Sim. Mas existe também o grupo do V20, infelizmente, que são os 20 países mais vulneráveis ecologicamente. Aqueles países que estão mais suscetíveis a sofrer desastres naturais em decorrência dessas alterações. Quais são eles, os principais? Posso citar Somália, com secas severas e ainda intensificado por conflitos, né? Sim. Madagascar, África, Quênia, Tuvalu. Que já são regiões bastante precárias, sofridas nesse quesito, né? Com certeza, e cada vez mais agravado pela condição econômica e social, né? Então é muito importante que essa COP21 realmente consiga dar continuidade a essas metas, a essas promessas, né? Sem dúvida, né? Na África do Sul ocorreu um encontro há alguns anos atrás, também no âmbito da COP, né, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas, e os líderes, né, os grandes chefes de Estado, eles firmaram um compromisso de realmente, a partir de Paris, não deixar mais passar a oportunidade. O momento é esse realmente de repensarmos a nossa relação com o meio ambiente, né? Para o bem de todo o planeta, né, Tiago? Com certeza, nosso lar, né, nossa casa agradece. Muito obrigada, então, pela sua presença. Obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pela internet. O endereço é esse que está na sua tela. Até o próximo programa.